Fim de ano, época de férias, e o podcast do professor Paulo Moraes faz uma viagem pelos episódios que já foram ao ar. Vamos trazer alguns recortes dos temas discutidos ao longo de 2021, lembrando sempre que você pode ouvir os episódios originais na íntegra, aqui na lista de episódios anteriores. Então aumente o volume que nossa aula vai começar. Para encerrar essa retrospectiva, entramos num tema em que o Moraes é referência, o meio ambiente. No episódio 7, ele nos conta como a questão ambiental chegou às salas de aula e foi determinante para a formação de alunos conscientes em relação aos cuidados com a natureza. Os rios viraram um depósito de esgoto, e aí morrem os rios. E aí as pessoas vão vendo aquelas realidades e começa uma discussão. Nos anos 70, mundialmente falando, quando chega nos anos 80, é que isto é levado para dentro da educação básica, para as escolas em larga escala. Claro que tinha antes, um pouco antes, uma outra coisa pontual, mas assim, em larga escala, discussão ambiental, você vai ter isso nos anos 80 e nos anos 90 é que realmente as crianças e os adolescentes vão começar a trabalhar com isso. Isto é a grande revolução estrutural para as discussões ambientais. Você mostra desde pequeno problemas, soluções, propõe uma conscientização dessas pessoas. E a partir daí, você passa a ter toda uma mudança. A educação ambiental seguiu em pauta no episódio 8. No cenário pós-pandemia, será que as questões do meio ambiente e de saúde vão ganhar força nas escolas? Fala aí, Moraes. Elas vão ganhar força, porque a gente sabe que as alterações no planeta podem provocar pandemias. Não que esta, em especial, que nós estamos vivendo, tenha sido provocado por alterações ambientais. A gente não pode afirmar isso ainda. Mas, assim, a gente sabe que degradações ambientais aceleram processos. Então, isso é uma coisa que as escolas, no pós-pandemia, isso fatalmente vai vir à tona. Um assunto que vai puxar a questão ambiental, de novo, da preservação, do cuidado que a gente tem que ter. Nós temos problemas terríveis. Por exemplo, o que se fazer com as garrafas PETs? O consumo das PETs é enorme. Ninguém sabe, tanto que algumas empresas tentaram a volta da garrafa de vidro. Só que voltar ao vidro tem a questão de ter que lavar as garrafas. Aí você pode falar, mas lava com água ou com detergente biodegradável. A gente não tinha detergente biodegradável no passado. As latinhas, grande solução. Antigamente o acúmulo de latas era enorme. Hoje as latas são recicláveis. Quanto você gasta para produzir uma lata de alumínio? E aí você vê que é um absurdo você usar por segundos, minutos daquela lata e jogar fora. Tem que ser um objeto que você vai reutilizar. As PETs, eu já vi até transformar em fio para a produção de malha, de blusas. Ainda está muito experimental isso. Mas a gente tem lugares aí do mundo que a quantidade de PETs é um gigantesco problema. Dá para reciclar, dá para se fazer um monte de coisa, mas ainda é caro. Esse é o grande problema da reciclagem. Você precisa fazer em larga escala para poder virar uma coisa economicamente viável. Já em dezembro, o podcast trouxe um balanço de como 2021 foi para a educação. A pandemia trouxe um desafio enorme, né? 20 nós aprendemos a fazer e achamos que ia passar. Chegou 21, tivemos que fazer tudo de novo e melhor. Para a educação, 21 foi um grande desafio. E agora, preparando uma retomada em 22. A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas tudo caminha para que a gente volte a um quadro melhor do que 21 e de 20. Não digo ainda normalidade. Normalidade é só quando você tiver a pandemia sob controle total. Eu acho que dentro, Marcos, do dia a dia, né, que a gente vive das escolas, por mais que tenha sido penoso, por mais que tenha sido difícil, eu acho que a gente conseguiu superar, vencer. E chegamos ao final da nossa retrospectiva. Vocês gostaram? Lembrando que esses foram só alguns recortes. Dá para maratonar e ouvir todos os episódios na íntegra. É só clicar ali na lista de episódios anteriores. Semana que vem o podcast do Moraes vem com conteúdo inédito para começar 2022 com tudo. Esperamos você com a gente, hein? Feliz Ano Novo e até a próxima sexta!